Ok, nós não conseguimos acesso à internet, vamos fazer sem internet mesmo e depois a gente vai colocar isso no YouTube. O que eu estava dizendo é que o Paulo Samuel, ele conseguiu já o contato com um delegado de Mariana e ele vai mandar para a gente alguns dados. Eu andei conversando com o NAC LGBT, atualmente está sem delegado responsável, por causa disso a gente não consegue obter os dados diretamente. Mas eu estava conversando com o Marco Aurélio Máximo, que é professor de psicologia na UFMG, e ele tem já alguns contatos e eu fiquei de encontrar pessoalmente com ele para ele me dar uns caminhos aí para onde a gente pode conseguir os dados. Ele falou que tem aí uns contatos em que ele consegue isso daí. Além disso, o que mais que a gente tem? O Rainer deu uma adiantada aí na petição. E agora, o que a gente tem pendente aí? Boa tarde a todos. Eu farei a inclusão, então, de um resumo a respeito de todo o caso Baleira, o que vai funcionar como um relatório para a petição. Também vou fazer a leitura integral, né, do formato que ela está, e vou fazer uma espécie de novo texto, vamos assim dizer, e encaminho também para o grupo, paralelo àquilo que já consta, e aí o que puder ser aproveitado, por gentileza aproveitar, ou não, fiquem à vontade para poder excluir também. E depois você passa para mim. Isso, depois eu passar para o Ludmila. Tá, outra coisa é que... Depois a gente passa para o Ludmila. Outra coisa é que eu recebi um comunicado do pessoal do Dignidade. Não sei se vocês conhecem um projeto que se chama It Gets Better. É um projeto americano falando sobre a questão LGBT. É um projeto que existe no mundo inteiro, começou nos Estados Unidos, para a promoção dos direitos das pessoas LGBT. E aí esse projeto existe também no Brasil e ele estava convocando aí entidades a poderem falar, aqueles que querem participar. Eu inscrevi a ouvidoria LGBTI, né, que está vinculada ao NDH, para poder participar desse projeto. Então, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção também, que eu mandei para o Rainer e para o Samuel, a ONU está com um edital para projetos com relação à mulher. E eu acho que a gente, não sei se o grupo gostaria, mas eu acho que o NDH, por causa da ouvidoria feminina apenas, estou pensando a gente fazer também um projeto, disponibilizar aí, ver se a gente consegue aprovar um projeto na ONU com relação à questão da violência contra a mulher. Eu acho que a gente pode conseguir um bom reconhecimento aí com relação a isso. Mas agora sim. Pois eu acho que vocês que estão trabalhando com a questão da violência contra a mulher, eu acho que eu vou mandar o e-mail para vocês com o link do edital. Acho que valeria a pena a gente tentar pensar no edital. São várias ações com relação ao direito das mulheres, uma delas é a questão da violência. Eu acho que a gente poderia entrar por essa questão da violência. A gente pode convidar pessoas do mestrado, mas de fora do nosso grupo, para participar. Talvez os meninos achem interessante. Não, quem sabe a gente poderia fazer até um encontro, assim, porque eu poderia ter um juiz que é o titular de Belo Horizonte. Eu acho que se a gente fizesse um convite para ele, ele poderia vir dar uma palestra. E ele é uma pessoa sensacional, o doutor Rígido. Uma pessoa assim, que eu admiro muito pela conduta, como ele, o tempo que eu fiquei lá, faz 2 anos, né? Que eu atuei como advogado, que ele é uma pessoa assim, que tem muito a contribuir em relação a isso, sabe? A gente pensar, já que nós temos, né, onde a gente ainda não fez um congresso, a gente poderia pensar em fazer alguma coisa nesse sentido. Se vocês quiserem, não sei como vocês têm que fazer um congresso? Não, porque a gente vai fazer no mês de março, só está um pouco prejudicado ainda por conta do recesso acadêmico, a gente vai voltar, mas a própria Ouvidoria da Mulher, eles estão com um projeto de fazer uma semana da mulher, entendeu? E aí a gente está aberto a essas parcerias mesmo, porque vai ser uma semana. Mas assim, válido, sabe? A gente vai tentar trazer, que vão ser 5 dias, desde mobilização no RU até palestras e tudo mais. Então, quanto mais gente vocês souberem, puder ajudar a gente, porque realmente assim, é um pouco mais difícil a gente fazer, quando vocês souberem. Mas tudo bem, mas eu tenho interesse em ter uma participação formal nessa semana. Eu e o Critical também, que a gente se vocês tiverem, claro. Eu tenho interesse em participação formal mesmo, na frente disso. Não, claro. Eu vou. Eu também aí,
claro que é proporcional à minha participação, o meu incentivo e os contatos que eu tiver, né, em relação a... Claro, então eu posso passar depois para a professora que está coordenando junto com o Luiz. É mais essa professora que ela é substituta aqui, ela está coordenando mais projetos à frente. Vou passar então no vocês duas, né? Contato e tal, a gente vai fazer contato primeiro. Eu ia adorar. Ok, você também? Ok. Eu gostaria que vocês tenham. Não, porque eu acho que vai ser um evento maior e tal, então acho que vai ser mais para todo mundo. Ok. Mas de qualquer forma, eu acho que seria interessante se a gente conseguisse formatar um projeto. O projeto está pensando em ações efetivas para combate à violência contra a mulher. A gente não precisa, pode tentar pensar em alguma coisa que esteja relacionada com a ouvidoria, do tipo, a nossa ação para a questão do combate à violência contra a mulher é, por exemplo, a questão da própria ouvidoria. E pensar um projeto em torno disso. Pode Tem pensar dinheiro, no tem... projeto Da questão assim, da identidade. Até porque... sexual. Eu também acho, Yolanda, que o seu tema é um tema muito novo. Então ele assusta, às vezes, um pouco, até pela falta de conhecimento mesmo. Por exemplo, eu, no caso, que eu sempre no processo, entendeu? Então acho que assim, seria interessante ter uma utilidade para você, como é que seria visto, né? Então, mas, eu acho que seria otimamente visto porque é uma novidade. A gente tem que estar, nossos corações têm que estar abertos às coisas novas, de verdade. Por mais absurdo que a princípio possa parecer, por exemplo, o que o pouco que eu sei sobre justiça restaurativa. O que você sabe sobre? Justiça restaurativa. Ah, ok. Beleza, então vamos pensar nisso daí. Que eu acho que seria um reconhecimento bem legal da nossa pesquisa se a gente tivesse um projeto aprovado na ONU, tá certo? Seria um baita de um reconhecimento, eu acho que não seria o caso de dispensar, não. A gente tem até dezembro para fazer protocolar o projeto, eu acho que dá para a gente pensar, vou mandar o edital para todo mundo e a gente pode tentar formatar aí uma coisa. A Bárbara falou que tentou te mandar um e-mail esses dias, né? Parece que ela não teve. Você sabe? Se você recebeu esse e-mail, eu vou falar para ela conversar. Pode Esse ser. e-mail, ou ela te procurar pessoalmente mesmo. Até uma reunião nossa aqui a gente muda. Já pode vir participar. Não, tá, mas Quem é Bárbara mesmo? é a professora que está coordenando a ouvidoria. Que é minha. Ah, sim. Tá, é a substituta. Ok. Tudo bem, então, Lud, faça do seu texto. A aula do Marco, que eu vou pegar para a Margarete agora, lá em 7 horas, vamos ver. Então, vamos lá. Esse artigo que eu vou apresentar aqui, hoje, ele é um artigo que foi exigido, né, que a gente fizesse no final da disciplina do Bruno no período passado, então que a gente pudesse articular algo do nosso tema da pesquisa com a matéria que ele estava passando para a gente. Então, o tema dele principal era liberalismo igualitário, e aí eu escolhi tratar, e aí depois a gente acabou publicando junto, porque é lógico que depois ele deu as contribuições dele, né? E a gente publicou na revista da Faculdade de Guanambi recentemente. E aí a gente escolheu então tratar sobre o conceito de heteronormatividade, mas à luz do pluralismo e do princípio da tolerância liberal proposto por Rawls, né? E aí a heteronormatividade a gente está considerando o conceito de Michael Warner, que foi o que cunhou esse nome lá em 1992, se não me engano, como essa ordem social mesmo que impunha um modelo específico de vida, de organização de vida, a gente fala um pouquinho daqui a pouco, mas ela como redutora das possibilidades de um tratamento igualitário de indivíduos. Então ela imporia, né, propõe uma normatividade jurídica que privilegia uma única forma de ser e estar no mundo, e por isso ela seria incompatível então com esses princípios de Rawls, né? Uma vez que ela propõe a supremacia heterossexual, uma linearidade total entre sexo biológico, gênero e desejo ou orientação sexual, ela não permitiria outras formas de ser e de estar no mundo, então ela afrontaria esses princípios, né? E aí a gente conclui que a gente acredita que o fato do pluralismo e o princípio da tolerância liberal seria então capaz de dar conta, de oferecer uma resposta para a conformidade dessa diversidade social, tá? De acordo com uma sociedade plural. Então,
Eu não vou delongar muito, porque o artigo está publicado, né? Depois a gente pode ler, acho mais interessante depois a gente debater, mas só alguns conceitos, como a gente está colocando aqui, né? Que no liberalismo político, o Rawls, ele diz que, na verdade, ele questiona, né? Ele faz uma pergunta. Como é possível existir ao longo do tempo uma sociedade estável e justa de cidadãos livres e iguais que se encontram profundamente divididos por doutrinas religiosas, filosóficas e morais razoáveis, embora incompatíveis entre si. Então tem muito a ver com o que a gente está falando na aula agora há pouco, né, Alexandre? E aí, a gente constata, né, que a normatividade social, incluindo inclusive o direito, ela apresenta características dessa heteronormatividade e reduz as possibilidades de compreensão do fato do pluralismo. Querendo achar que o conceito certinho de fato do pluralismo que o Rawls coloca para explicar aqui. É a possibilidade de coexistência de doutrinas razoáveis, mas incompatíveis entre si, mas aí elas poderiam se coexistir baseado na tolerância que é do respeito mútuo, né? Eu escrevi isso, gente, no final do período passado, tá? E aí o Rainer falou para eu apresentar hoje e ele não deu tempo de estudar, tudo bem? Apesar de ter publicado recentemente, mas eu já tinha escrito isso há algum tempo, mas vamos lá. E aí, então, Rawls, ele diz o seguinte, né, que a sociedade liberal ele deve apresentar como pressuposto o fato do pluralismo razoável, que permite a coexistência de doutrinas abrangentes razoáveis, como a gente diz, e a tolerância liberal poderia ser compreendida, então, como ideal político de uma sociedade democrática, em duas perspectivas. Tanto como um ideal que diz respeito às instituições que compõem a estrutura social, né, a base da sociedade, como um ideal também de pessoas na condição de cidadãos, de representantes de juiz, representantes eleitos de juiz, no sentido de exercerem uma responsabilidade deliberativa em algum espaço público de tomada de decisão. E aí, nesse sentido, a tolerância liberal diz, então, que uma comunidade política ela tem que ser capaz de acomodar as diversas concepções de bem viver, mesmo que completamente contraditórias, mas razoáveis dentro de uma sociedade. Quente, né, gente? E a concepção política de justiça que o Rawls apresenta, ela diz respeito às questões básicas de justiça, entre as quais se apresenta a liberdade de ser quem se é, que no final das contas aqui, né, na conclusão do artigo, a gente vai falar sobre o direito de ser quem se é, então essa liberdade de ser quem se é, com a autoafirmação da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero, né, inclusive sobre esses aspectos, né, essas dimensões humanas, mas não somente isso, né, e a igualdade de tratamento normativo dos indivíduos. A heteronormatividade, então, se a gente pensar nela nesse sentido de que exige e obriga essa coerência total, essa linearidade entre sexo, desejo e gênero, e tudo que fugisse dessa linearidade seria, depois, na segunda parte do artigo, que a gente vai falar sobre o que Judith Butler considerava, então, como seres abjetos, ou tudo que fura essa linearidade, essa norma, é o que a gente considera, então, como marginalizado, como anormal, como doença ou perversão, né? E aí, então, essa heteronormatividade, ela produz distribuições injustas, então, né, nesse sentido rawlsiano, na medida que exclui aqueles que não se adequam a essa fórmula e essa linearidade que ela obriga, né? Porque tem que cumprir esses comportamentos sociais ditados por aquele padrão específico de normatividade. Então, o conceito de heteronormatividade, como eu disse, foi apresentado por Michael Warner mesmo em 1993, mas ele parte de conceitos já antes formulados em estudos sobre sexualidade, nas teorias feministas e na teoria queer também, como, por exemplo, a heterossexualidade compulsória de Adrienne Rich, o pensamento heterossexual da Monique Wittig e o sistema sexo-gênero da Gayle Rubin. E ele conceitua a heteronormatividade como uma ordem social, e ele utiliza essa palavra assim, penetrante e invisível, que vai regular e organizar a vida da sociedade moderna. Então, seria um fio condutor que a gente nem dá conta, às vezes, de problematizar, de tão naturalizado que é. E naturalizado, uma vez que ele é
sistematicamente veiculado e quase como uma profecia, e essa performatividade, né, da própria heteronormatividade produziria um efeito de naturalização que a gente não dá conta nem mesmo de que ele existe e que a gente está mergulhado nisso, né? E aí, com todos esses estudos, começou-se a se questionar, né, baseado também em Foucault, né? Então, seria um mecanismo regulador, e esse mecanismo ele é viabilizado por discursos de diversa natureza, diversos discursos de poder, como políticos, científicos, religiosos, a mídia principalmente, né, que vão perpetuando e impondo o modelo heterossexual como a única forma natural, legítima, saudável, possível e aceitável de expressão identitária e sexual, né, e de organização da vida. Isso confere, então, um caráter de inescapabilidade desse padrão, né? Não há como fugir disso. Aliás, há consequências para quem fugir desse padrão, né? Então, nessas teias aí invisíveis da heteronormatividade é que se produziria, então, o preconceito e a tirania, a violência física e psíquica, que é o que a gente estuda aqui no grupo, que a gente todo dia contrapõe, né, e questiona, né? E também a outra coisa que o ditame heteronormativo produz é que estabelece como regra o binarismo de gênero, né? Uma vez que ele coloca como únicos papéis possíveis de serem desempenhados socialmente é o papel masculino e masculino-feminino, e ele perpetua essas formas opressivas por essa maneira hierarquizante como a gente organiza a nossa vida, principalmente quando a gente soma com outras formas de opressão que vão se somando, outros indicadores de opressão, que aí quando a gente soma, por exemplo, com as questões raciais e de classe, né, a gente alcança patamares inimagináveis de violência e de opressão, né? Bom, e aí a Butler, ela fala então, a gente vivenciou esses dias, né, todo esse ataque, esse vilipêndio aí à vinda da Judith Butler, então até bom a gente discutir um pouco sobre isso, porque as pessoas, na verdade, nem sabem o que ela diz, e estão aí se colocando contra ela, né? Uma das coisas que chamaram ela lá no aeroporto foi que ela era, nem ela, né, a esposa dela, na verdade, falaram que ela era assassina de crianças, enfim. Bom, mas o que ela diz, na verdade, é que ela apresenta o imperativo heterossexual como uma matriz excludente pelas quais os sujeitos são formados. E, simultaneamente a essa matriz, é produzido um domínio, então, de seres abjetos. Esses seres ainda não alcançaram patamares de sujeitos. Né? É isso que ela vai dizer. E aí ela vai questionar sobre a legitimidade, sobre a importância da vida desses corpos, né? Então ela vai falar dos corpos que não pesam, por isso que o livro dela chama Bodies That Matters, porque na verdade ela está falando ali de matéria, tanto o corpo, matéria física, né, do corpo, quanto matter de importar e de importância. Então qual é a importância que esses corpos têm, quanto que vale cada vida dessa, por que a gente tem que lutar por essas vidas, né, que na verdade são considerados como não gentes, e não vidas, né, diante dessa matriz heteronormativa. E aí, como eu já disse, né, que a gente vai reforçar que essa premissa da heteronormatividade, então, ela conduz inexoravelmente a sociedade a acreditar nessa total coerência entre o sexo biológico, o gênero e a orientação sexual, e aí nessa lógica, diante da interpelação médica, ou muito antes até agora, com a ultrassonografia, nem precisa da interpelação, porque antes o médico pegava o bebê e falava, ó, é uma menina, ó, é um menino, mas agora a gente já tem, a não ser agora com as festinhas de... Ah, não, na festinha também é antes do bebê nascer. Tem mãe e pai que não quer saber o sexo antes, né? Então ainda é com a interpelação médica, mas na ultrassonografia, né? Um bebê, a gente já consegue perceber que um bebê que tenha pênis, porque ele nasce com pênis, ele vai ser considerado um menino, né, um homem, ele é considerado do gênero masculino e ele deve necessariamente sentir atração por meninas, mulheres femininas, portanto, com orientação heterossexual, e a mesma coisa as meninas, né, o contrário também é verdadeiro. E a partir dessa nomeação, dessa interpelação médica, como ela diz, essa criança é conduzida aí pela vida dela fora, por essa cartilha de forma de conduta e forma de se comportar no mundo, que
vai desde interesses típicos, que é o que ela questiona, né? De algum gênero e vestuários, maneirismos, etc. E aí ela vem questionar, né? A gente traz outras citações aqui, como que o controle exercido por esse discurso heteronormativo, ele é engendrado na sociedade, né? E que faz com que ele seja naturalizado também. E aí a teoria queer, que é essa teoria que a Judith Butler, ela não é a fundadora, mas ela é uma das maiores expoentes, né? Ela surgiu principalmente lá na década de 80, principalmente no contexto americano, nos Estados Unidos. Dentre algumas outras críticas, ela vai interrogar esse essencialismo de gênero. Então, o essencialismo do gênero em decorrência do sexo. Interroga, então, que o gênero decorra naturalmente de um sexo, do sexo biológico observado, então, designado. E então ela vem propor então que o gênero então ele seria uma construção social e ele seria performático. O que quer dizer isso? É uma reiteração de uma norma, de um conjunto de normas, sendo que não tem um ator precedente. É uma sequência de atos desde essa interpelação médica, mas que a gente vai por outras autoridades depois do médico, outros discursos e outras situações na nossa vida, performaticamente, ou seja, dia a dia, né, reiteradamente, a gente vai adquirindo essa noção do nosso gênero, portanto, ele é construído. Inclusive, ela fala até, a gente nem entrou nessa questão aqui no artigo, mas que, inclusive, sexo biológico também é construído socialmente, ele não é a parte mais polêmica dela, né, que ele não é pré-discursivo, né. E aí ela vai retomar, então, essa questão da construção da identidade de gênero sexual, e ela, aqui eu acredito que ela se aproxima muito desse pensamento do Taylor, que a gente está discutindo hoje, e do Habermas também, mas ela parte da psicanálise, né? Então a psicanálise já diz isso, que a nossa identidade ela é construída no e pelo discurso, né? Na linguagem mesmo, é que o sujeito se constrói. Então concebe o sujeito sempre como um processo de devir, sem fim. Ele se constrói, se reconstrói o tempo inteiro no discurso mesmo. Então por essa reiteração de atos performáticos, né? De seres e dessa massificação da ideia de que a única forma de ser está no mundo é cisgênero e é heterossexual dentro de um sistema binário e heterocêntrico, a gente não costuma questionar essa naturalização de ideias, que na verdade são construções mesmo sexuais, né? Aí o que a gente traz aqui no artigo também é que ao longo de uma vida toda a gente é sistematicamente bombardeado por propagandas coercitivas da heteronormatividade, né? A gente liga a televisão, você vai no Discovery Kids, tem a propaganda para brinquedo de menina e para brinquedo de menina, nem só. Os desenhos fazem isso, fazem as propagandas de brinquedo também. Então, o tempo todo, eu tenho um filho de 4, agora vai fazer 4 anos, e ele fala assim, na hora que passa uma propaganda de brinquedo de menina, como de Querido Pônei, ou de Polly, ou de Barbie, ou até mesmo uma superfície que colocam no brinquedo, só muda uma cor. Ele, por exemplo, ele tem um posto, que é um negócio de botar água nos carrinhos. Ele tem esse posto, dele é vermelho e azul e tal. E na brincadeira tem uma das meninas que também é o mesmo mecanismo, só que é para lavar a louça, lavar a panelinha, e é rosa. E aí na hora que passa essa propaganda, ele fala assim, Eca, muda de canal, não gosto de brinquedo de menina, mamãe. Ou seja, ele tem 4 anos, né? E aí o que a gente tenta fazer de outro lado é dizer, meu filho, brinquedo é brinquedo, brincar o trabalho que eu tento lá fazer como uma mãe que acredita que não é assim que as coisas funcionam e que fica tomando paulada da escola, tá? Da escola da própria TV, né? Da própria TV, porque eu sou... Vai reforçando. Exatamente. E aí ele me contradiz o tempo inteiro, né? Enfim, até é interessante observar quanto a isso, porque a gente fica tentando se colocar, não é nem se colocar contra esse discurso, mas é minimamente problematizá-lo, né? E aí quando a gente questiona, a gente é visto como um ET. Então numa sociedade, numa comunidade pequena como onde a gente mora, né? Numa escola que tem formação
religiosa e tudo mais, quando a gente questiona isso e fala sobre essas coisas, não sei como é percebido, mas de alguma maneira isso soa algum efeito, como por exemplo, na literatura que a professora escolheu para cada criança, ela disse que escolheu algo que era parecido com a criança. E aí, como nas reuniões de pais, eu sempre falo isso com ela, eu quero que meu filho chegue em casa com a massinha azul, porque a massinha rosa foi dada para menina. Eu acho que a gente tem que já, apesar de ter 3 anos, mas a gente não precisa perpetuar, né, e manter essa questão a gente precisa falar sobre equidade de gênero, enfim, isso ficou me achando meio chata, lógico. Mas aí o livro que ela indicou para ele era um livro lindo, maravilhoso, que chama Tudo Bem Ser Diferente. E esse é o livro dele. Então é assim, eu tenho uma família com 2 mães, tudo bem ter 2 mães. Eu tenho uma família com 2 pais, tudo bem ter 2 pais. Eu tenho uma família com não sei o quê. Minha família é formada por uma avó e um cachorrinho, tudo bem ser assim. Então, é legal ser assim, é legal ser diferente. Essa é a mensagem do livro, sabe? E aí, esses livros rodam. O livro vai para cada semana para casa de um coleguinha. E lá em casa passam todos os livros de todos os outros coleguinhas. Nenhum livro tem nenhum questionamento parecido com isso, só o dele. Então, tudo bem ser diferente, né? Espero que um dia ele entenda. Bom, então essa lógica heteronormativa... Espero que eu não queime o livro dele na casa de alguém. Vou fazer fogueira com o livro dele. Falar que é da pessoa que está aí difundindo as ideias de Butler, né? Eu me queimar na rua, Lambriana. Bom, a lógica, então, heteronormativa, ela é desde muito cedo incutida nas mentes e nos corpos, principalmente das crianças, porque a escola é um lugar privilegiado de propagação desse discurso, né? A escola espelho reflete o que a sociedade diz. Então, na escola, desde muito cedo, a gente já recebe esse tipo de informação e já separa, né, binaristicamente o que é de menino, o que é de menina, quais são os papéis, enfim, de cada um. E aí é isso que a gente traz aqui no artigo, que a Guacira Lopes Louro, ela chama de pedagogias da sexualidade, que é muito interessante o que ela vai falar, né? Ou seja, na verdade, acho interessante porque essa bobagem, então, de falar de ideologia de gênero, na verdade, você tem uma ideologia de gênero heteronormativa que está permeando a gente o tempo todo. Exatamente. E Essa aí, sim é ideologia. Sim, e aí você faz criar meninos e meninas em planetas diferentes e depois você admira de homens e mulheres serem diferentes. Claro, você, desde muito cedo, você vai criar meninos e meninas para terem percepções totalmente diferentes de mundo, de espaço, inclusive. Estava lendo uma reportagem muito interessante falando como essa coisa de colocar menina de perna cruzada dentro do quarto lá sem poder explorar o mundo forma ou deforma, na verdade, o cérebro das meninas. Inclusive, você vê um monte de mulher aí que não tem noção de espaço, né? E que tem um problema danado na hora de mulher dirigir, porque, na verdade, desde muito cedo elas foram tiradas da possibilidade de desenvolverem noções de tempo e espaço, porque as brincadeiras delas não levam a isso. Enquanto o menino está lá quebrando a perna, está explodindo o mundo, a menina está lá quieta, enfim, fazendo chazinho. Quer dizer, e isso de coisa deforma o cérebro dessa criança. Você está deformando. Isso é ideologia de gênero, né? Você está deformando essas meninas e esses meninos. Então, assim, eu acho que aqui cabe também, né, uma reflexão sobre o nosso papel, né, principalmente agora como pais e mães, como mãe, é onde eu posso atuar mais diretamente. Com o nosso trabalho, a gente quer proporcionar reflexão de uma forma mais ampla, né, e acadêmica, mas onde eu tenho possibilidade de intervenção direta, né, dentro da minha casa. Então, é isso que a gente tenta fazer. Por exemplo, quando ganho de presente, tem Bíblia para meninos. Em casa tem uma Bíblia para meninos que ele ganhou de presente. Tem histórias para dormir para meninos. Ele tem um livro de contos para meninos. Em contrapartida, eu vou numa livraria e comprei Cinderela, Branca de Neve, Rapunzel, todos os outros contos que também tem a capa do livro é rosa, a capa do livro é lilás. Então ele faz questão de ter a Mulher Maravilha dentro dos super-heróis. Questiona porque só existem 2 super-heroínas, além da Mulher Maravilha, só tem a Viúva Negra. Ele colocou assim comigo, mamãe, e é injusto, né? Só tem 2 meninas. E tá, a gente inventa super-heroínas, enfim. Bom, enfim, mas na Marvel e na DC Comics, na Liga da Justiça, só tem Mulher Maravilha na Liga da Justiça e a Viúva Negra nos Avengers, então, enfim.
Bom, isso daí, minha filha, sou mais escolada do que tu. E aí a Guacira, ela vai falar então que os que fogem a essa norma, na melhor das hipóteses, para a gente ainda tratar brandamente, eles vão ser reeducados, reformados, né? Ou serão então relegados no segundo plano, tendo que se contentar com recursos inferiores, restritivos, quando não forem simplesmente excluídos ou ignorados. Ou aqui a gente pode pesar mais um pouco a mão, que é o que acontece quando eles não forem matados, né? Porque assim, eles são matados, se a gente puder inventar, não sei se isso é um silogismo, mas é assim que acontece, né? As pessoas são mortas por conta dessa identidade de gênero ou orientação sexual. Bom, e aí a gente fala um pouquinho mais, né, sobre a Butler, mas o grande desafio, então, vai ser encontrar soluções no sistema jurídico nosso, né, que na modernidade ele é insuficiente para dar conta de toda essa diversidade, essa complexidade, essa pluralidade que a gente observa. Então é aquela velha questão que a gente fica trabalhando todo tempo na sua aula, né, como que o direito moderno dá conta de abarcar a diversidade. Que soluções que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar fora do sistema que a gente está acostumado a observar, ou a gente vai começar a arrumar medidas paliativas, como se fosse uma peneira, que a gente está fazendo remendos, né, para tentar dar conta aqui e ali. Mas, mesmo assim, sempre tem a questão da insuficiência, justamente pela subjetividade humana que sempre escapa a toda essa tentativa de contenção, de enquadramento. Então, é um pouco difícil. Mas aí o que a gente tenta apresentar aqui no artigo como conclusão é da possibilidade, então, de defender esse direito de ser como uma liberdade individual baseado na tolerância liberal de Rawls e no fato do pluralismo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante para dizer. Da coexistência de vidas diferentes. Enfim, é isso, gente. Isso mesmo. Essa afirmação do direito de ser para além da normatividade que exclui as pessoas que não se sujeitam a ela, a gente poderia, então, apresentar como uma possibilidade de leitura ou de acomodação, né, o princípio da justiça de Rawls. Ok. O texto ficou muito legal. Eu acho que ele é de leitura obrigatória para todo mundo do grupo e do mestrado também. Acho que ficou muito bacana e estou pensando, inclusive, em umas editais futuras aí, de repente até colocá-lo para... A gente recebeu algumas críticas de um amigo muito querido que está na Alemanha agora, ele está ex-aluno daqui, Henrique Neves. E ele, não sei se ele foi só aluno, ele foi até fazer o mestrado dele, não sei se mestrado ou se doutorado, com Alex. E aí ele teceu algumas críticas, algumas coisas a respeito do eurocentrismo. Ele até colocou que ele acredita que a gente dá um peso muito grande, um poder, confere um poder muito grande à heteronormatividade dela sozinha engendrar toda essa forma de vida. Seria um poder muito grande conferido a ela. Não acho, a gente ainda não teve possibilidade, estou esperando um dia conseguir sentar aí junto pra gente tentar escrever juntos uma tréplica, né, ao que ele falou, que é muito rico, né, as considerações dele. Mas assim, não acredito que seja sozinha que acontece isso, mas que ela de fato ela tem um poder muito grande, principalmente pela forma invisível que ela vai atuando e que ela é capaz de nos arrebatar, sabe, sem problematizar, sem questionar. Eu acho que ela é de fato muito poderosa. E na verdade, quando se fala de heteronormatividade, eu acho que é muito, talvez, eu não sei qual que é exatamente a crítica que ele faz, mas talvez ele não esteja entendendo o que a gente está falando. Porque, na verdade, a heteronormatividade abarca não só questões de sexualidade, mas abarca a própria forma do direito moderno. Sim. O direito europeu ocidental ele é profundamente individualista e patriarcal, e essas coisas não são... Isso é a forma do direito da modernidade, essas coisas não são gratuitas. E a hegemonia eurocêntrica também, né? Quando a gente fala aqui que privilegia o status do homem branco, o modelo eurocêntrico, né, de homem,
Aí ele até traz assim, mas vocês não acham, por exemplo, na Alemanha, agora já está legitimado, permitido o casamento Isso e a união Vamos homoafetiva. combinar. A Alemanha foi permitir isso esse Agora, ano. isso, mas eu falei, isso não elide, né, a importância, a origem de tudo isso no nosso direito. E até No direito moderno. 1994 ainda estava lá o parágrafo 198 do Código Penal alemão que punia a homossexualidade. Isso foi crime na Alemanha até 94. É ontem. Aí está o poder disso, porque eles não só incutem isso na gente, mas dentro dos próprios países europeus, eles acreditam que é assim mesmo. Eles estão questionando lá dentro e depois passam esse conhecimento pra gente e a gente vai reproduzindo, sem questionar. A Inglaterra foi também até outro dia, os Estados Unidos até 2003, então, quando a gente está falando, isso tem consequências muito graves. É claro que na Europa você tem ali países que já têm reconhecimento de casamento, etc., há muito mais tempo, mas você tem países que são considerados centrais, aí, como a França, foi outro dia também, a França é a parte dos direitos humanos, etc. A França aprovou o casamento outro dia. A Alemanha agora, esse ano e tal. A Inglaterra não tem legislação sobre casamento até hoje. Ela tem união estável, não existe casamento na Inglaterra. Então, essas coisas mostram bem a força que o que a gente pode chamar de heteronormatividade, ou melhor, a forma do direito moderno que cria caixinhas, a minha velha discussão sobre as caixinhas conceituais, Sim. que direito moderno, você pode chamar de heteronormatividade, você pode chamar de direito moderno, na verdade. Sim. Que ele tem um homem bom, um homem padrão e tem o desvio. Eu até acho que assim, o direito moderno ele foi cunhado sobre esse esteio heteronormativo. Foi forjado em cima de todo esse pensamento heteronormativo. E ele reflete esse pensamento. Né? Não como é que fala? A nossa própria legislação ela reflete isso o tempo inteiro. Toda a nossa legislação parte da ideia de binariedade de gênero para atribuir direitos e obrigações. Isso é a base do direito com a qual a gente faz as primeiras separações entre as pessoas com base no gênero. Muito bem. Alguém mais? Não? Parabéns e obrigado. Muito bom mesmo. Excelente. O que a gente combina então para a próxima reunião? De queda, que tudo diz. 15 dias. O que a gente apresenta e vamos estabelecer um calendário aí para a gente. Você fez uma apresentação, né? Mas eu já fiz uma outra apresentação. Inclusive, um dos textos que eu apresentei foi no congresso, foi aquele que eu já apresentei aqui. Entendi. Dos tratados e tal. Eu só apresentei conceito de igualdade, mas que eu já mudei ele de novo. Dia 28 de novembro. Tem elaboração de monografia. Nesse período? Oitavo, mas tem que fazer elaboração já. Certo, não pode. Quem então pode. Vocês vão falar lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. Beleza. Então, vocês falem aí inclusive sobre o resultado, né? Como é que foram as discussões, o que eles questionaram de vocês. O meu texto, eu fui aprovado 2 textos. Um sobre, que é parte também do meu projeto de pesquisa aqui, que é a questão da transexualidade, internacionalmente, junto com essa questão das influências europeias e tudo. E o outro é até um pouco parecido com o da Lud, que eu falo da questão das oportunidades, ou a falta delas, para transexuais, né, a falta de oportunidades na perspectiva de John Rawls também. Foi o texto que eu mais gostei de fazer, acho que foi bem legal. Beleza. Depois vocês compartilham com a gente lá no... Seria legal se vocês conseguissem mandar para o grupo antes, para a gente poder ler. Que não, cara, até pra gente depois citar ele também. Claro, quando também. sair, eu acho que a gente tem que se citar. Não, a gente tem que se citar mais Cada mesmo. vez não, porque... Ai, eu te sinto muito. Alexandre, você pegar minha bibliografia, metade dela Eu é já li você. seu texto. Eu vi que tem lá. O texto ficou muito legal, mas a gente precisa de fato nos citarmos mais mesmo. Porque a gente tem que construir. Assim, vocês, a gente também, né? Construir a ideia do mestrado. Quanto mais a gente citar,
E até se criticar fica melhor ainda. Mas Porque fica mais afinado. esse é o Mas eu ponto. queria que você fizesse críticas também, entendeu? Igual isso que o Henrique fez. Isso é legal. Depois que demandar. Só acho que podia usar do Word ao invés do Rawls, mas é uma opção. A gente na disciplina não controlou do work, a gente tinha que estar distrito aquilo ali. Mas eu gosto de Rose, não é defendendo não. Não, mas tá? a gente vai ver mais do Word nas próximas aulas do mestrado. tá. Eu vou converter vocês. Tá bom. Ok, gente, então obrigado Obrigado, professor. e até a próxima.